Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou Lígia Abreu, nutricionista, e atendendo a pedidos, a partir de hoje eu estou trazendo uma sequência de aulas sobre elaboração de fichas técnicas. Eu trouxe um conteúdo em 5 vídeos sobre os conceitos básicos para a elaboração de fichas técnicas, e de presente para você eu deixei na descrição do vídeo um link para vocês baixarem gratuitamente um modelo de ficha técnica para vocês poderem exercitar e utilizarem também na rotina de vocês, tá bom? E claro, né, eu queria pedir para vocês não esquecerem de curtir e compartilhar esse vídeo para que ele possa chegar para o maior número de pessoas interessadas, né, no assunto. E se você estiver assistindo pelo Instagram, não esquece de deitar o celular para que o seu vídeo fique com uma melhor qualidade na hora da exibição. Então, bora para a primeira aula? Bom, pessoal, vamos dar início então à nossa aula 1 de fichas técnicas de preparo de alimentos. Eu preparei esse material com muito carinho para vocês, então espero que vocês gostem. Então, quem é meu aluno já sabe um pouquinho sobre o que eu vou falar, então aproveitem para relembrar. Quem ainda não teve aula comigo ou ainda não conhece meu trabalho, aproveita essa oportunidade para conhecer, e caso você tenha dúvidas, pode entrar em contato comigo por um dos canais, seja o Facebook, o YouTube ou o Instagram, tá bom? Então vamos dar sequência à nossa aula. Bom, essa aula 1 de ficha técnica, primeiro eu trago alguns questionamentos aqui, que a gente precisa se fazer antes de pensar em elaborar o documento propriamente dito. Então, a primeira coisa, o que é a ficha técnica de preparo de alimentos? Como, quando e onde nós utilizamos uma ficha técnica? Como é que eu faço aqueles cálculos todos? Para quem já viu uma ficha técnica sabe que tem uma série de cálculos que são realizados. E o que são aquelas siglas, números, vírgulas e tudo mais que aparece lá na ficha técnica, né? O que vem a ser tudo isso? Primeiro de tudo, a ficha técnica, né? O que é a ficha técnica? A ficha técnica ela é um documento de um serviço de alimentação ou de um empreendimento de qualquer local que realize o preparo de alimentos e que tenha a necessidade de padronizar esses preparos, no intuito de que qualquer pessoa capacitada, seja um profissional de gastronomia, um profissional de nutrição, qualquer pessoa que entenda minimamente de técnicas de preparo e de cálculos em relação ao preparo de alimentos, ele possa, ao ter acesso a esse documento, ele possa reproduzir de forma fidedigna ao que está sendo pedido ali. E o que eu posso adiantar para vocês é que, mesmo com uma padronização na forma de ficha técnica, mesmo assim, nós ainda vemos na prática que os preparos eles não ficam exatamente iguais. Porém, quando a gente fala em um serviço de alimentação, um restaurante, uma lanchonete, uma UAN. Agora, quando a gente fala, por exemplo, em relação à indústria, isso funciona muito bem. Tanto é que qualquer produto alimentício que você compra hoje, você vai comprar desde a embalagem até a característica sensorial do alimento, ela é a mesma, justamente porque segue um padrão de processos produtivos. E isso se dá principalmente por conta de um documento chamado ficha técnica de preparo. E aí, como e quando nós utilizamos a ficha? Justamente quando nós precisamos padronizar um determinado preparo para que ele se perdure e para que qualquer pessoa possa fazer esse preparo, desde que ela tenha a capacitação técnica para isso. E onde que nós utilizamos a ficha técnica? Basicamente nos serviços de alimentação, empreendimentos de uma maneira geral que comercializem alimentos preparados, né, ou mesmo prontos para consumo. Então é necessário que se tenha essa ficha técnica. E como eu faço aqueles cálculos todos? Isso eu vou respondendo ao longo das próximas aulas para vocês, porque aí eu vou falar especificamente sobre cada cálculo. E o que são aquelas siglas e números que aparecem lá na ficha técnica? A mesma coisa, eu vou falando sobre isso para vocês nas próximas aulas. E aí, como que essa ficha técnica ela é composta, né? Como é que ela é formada? Basicamente, a ficha técnica ela pode apresentar
as informações gerenciais relativas à preparação em questão, podem apresentar informações de produção, de cunho produtivo e informações nutricionais. Por que eu estou dizendo que podem apresentar? É porque você pode ter um documento só que contenha todas essas informações reunidos em um único documento, que a gente vai chamar de ficha técnica, mas você pode dividir esse documento em 3 partes e chamar essas três partes também de ficha técnica. Então, você pode ter, por exemplo, uma ficha técnica gerencial, uma ficha técnica de produção e uma ficha técnica de informação nutricional. Na prática, tudo é ficha técnica, só que você precisa deixar claro e aonde que você vai utilizar cada uma delas, né? Quando a gente fala de ficha técnica que contenha a parte das informações gerenciais, essa parte ela é mais voltada para os profissionais que estejam atuando na parte de planejamento. Por exemplo, o profissional que é responsável pela compra dos insumos, pelo planejamento do cardápio, ou responsável pelo planejamento daquele preparo, né, em si, determinação de quantidades, cotação de preços com fornecedor. Essa é a parte gerencial da ficha, é aquela parte mais burocrática que a gente diz. Na sequência, a gente tem a parte da ficha que é relativa às informações de produção. Então, você pode ter uma ficha uma ficha técnica de produção. Essa ficha técnica de produção é a ficha que a gente coloca lá na cozinha, lá na área de pré-preparo e preparo, para que os colaboradores, sejam eles cozinheiros, auxiliares de cozinha, copeiros, eles possam visualizar esse documento e compreender o que precisa ser feito. Essa parte da ficha, quando vai lá para dentro da cozinha, eu não preciso que nessa parte da ficha apareçam, por exemplo, informações como fator de correção, como fator de cocção. Eu não preciso necessariamente que apareça isso nessa parte do documento. Para o cozinheiro, basta que você tenha a indicação de qual o ingrediente que ele vai utilizar, quais ingredientes e quais as quantidades totais que ele vai precisar. E as informações em relação ao modo de preparo. É isso que ele precisa saber. Para o cozinheiro, não interessa ele saber quanto que custou aquele produto, qual é a diferença de peso em relação ao fator de correção, né, em relação ao peso do alimento bruto e líquido. Não interessa. Ele só quer que você diga para ele quais são os ingredientes, as quantidades que ele precisa pegar para colocar na panela, né, ou para preparar em si, e como que ele faz isso, quais são as etapas que ele faz isso. Então, essa é a parte da ficha que é relativa às informações de produção, tá? Na sequência, nós temos as informações nutricionais. Da mesma forma, essa parte da ficha, ela não gera interesse por parte nem dos cozinheiros, muito menos por parte, por exemplo, de um estoquista. Ele não quer saber, para ele não faz diferença se um alimento tem mais ou menos calorias, tem mais ou menos nutrientes. Então, essa parte da ficha, em relação às informações nutricionais, é uma parte da ficha que é muito mais para quem está trabalhando com os cálculos de composição nutricional, ou seja, o nutricionista que vai precisar fazer esse cálculo para poder dizer para o cliente, né, quantas calorias, quanto de nutrientes, né, quanto de carboidrato, proteína, lipídio, ferro, vitamina C, quanto que tem ali naquele preparo para uma pessoa. E essa parte da ficha, qualquer parte da ficha, na verdade, ela pode ser feita por qualquer profissional que entenda, obviamente, como elaborar esse tipo de documento, tá? Então, essas são as 3 partes que compõem a ficha técnica. E aí, eu trouxe aqui para vocês um modelo dessa ficha,
tá? A partir de agora nós vamos começar a trabalhar em cima desse modelo. Então, as próximas aulas eu vou utilizar esse modelo aqui como base para que vocês possam exercitar e possam fazer manualmente, né? O ideal é que vocês comecem a fazer as fichas inicialmente de forma manual, calculando na calculadora mesmo, para que vocês entendam como que é esse processo. E quem tiver, por exemplo, domínio de ferramentas como o Excel, pode construir essa ficha técnica em ferramentas do Excel. Pode abrir um arquivo do Excel e fazer um modelinho de ficha para poder fazer os cálculos diretamente, né? E a gente tem também uma série tem aplicativos, tem softwares que hoje em dia já dão esse subsídio pra gente. A gente nem precisa muitas das vezes fazer essa tabelinha, tá? Bom, então essa primeira parte aqui é a parte da ficha que eu falei pra vocês, que é a parte relativa aqui, ó, às informações gerenciais. Então, vocês podem observar, por exemplo, que aqui você vai determinar o nome da preparação, número de porções, você vai colocar uma foto da preparação para que você ou qualquer outro colaborador ele possa ver como que o preparo deve ficar depois de finalizado, né? Aqui a gente tem o espaço para colocar a lista de ingredientes que serão necessários ao preparo, as unidades de medida. Na prática, nós utilizamos quilograma, litro e unidade, tá? É a unidade comercialmente utilizada. Por que aqui não tá em grama ou ml? Porque na prática, como é uma ficha gerencial, esse pedaço aqui, quando a gente vai fazer a compra, normalmente a gente compra os produtos, o valor do produto, né? O custo unitário desse produto, aí já dei até o spoiler aqui da outra coluna, ele é um custo relativo ao valor do quilo, do litro ou da unidade. Ele não é o valor relativo à quantidade em gramas ou ml desse alimento, tá? Então aqui nós temos a coluna de unidades de medida, a coluna de per capita, que é o peso por pessoa ou por cabeça, né? Ao pé da letra, a tradução. O fator de correção, per capita bruto, né? Ou seja, a quantidade bruta por pessoa. Aqui seria um per capita líquido, a quantidade bruta por pessoa do alimento cru e limpo. E aqui o per capita bruto, a quantidade do alimento cru e sujo. Eu optei nesse modelo que eu estou utilizando aqui para vocês, em utilizar essas siglas aqui, tá? Mas na prática você pode adotar quais são as nomenclaturas, as denominações que você vai utilizar na sua ficha. Claro, sem fugir do que é um padrão. Quando a gente fala PB, PL, PB é relativo a peso bruto, PL relativo a peso líquido. No entanto, você pode usar esse termo PB e PL tanto para uma quantidade total do que vai ser usada, quanto para uma quantidade per capita. Basta que você deixe isso claro na sua ficha, tá? Aqui no caso, então, vocês vão ver que a ficha, essas colunas aqui são referentes, o PC e o PB são referentes à quantidade per capita, líquida e bruta. Na sequência, vem as colunas de quantidade total. E aí, eu coloquei essas duas colunas aqui para que vocês possam praticar e fazer os cálculos dessas duas situações, tá? Então, por exemplo, essa coluna aqui, QTL, esse QTL significa quantidade total líquida e QTB, quantidade total bruta. Na sequência, tem custo unitário e custo total. Aqui embaixo tem outras informações também referente ao custo. Porém, eu vou falar mais especificamente disso na próxima aula, tá? Então, aqui só para vocês entenderem, ó, que tem essa parte referente à informação gerencial. Na sequência, é a parte da ficha que é referente às informações de produção, que é o modo de preparo, e mais informação nutricional.
tá? Vocês podem ver que a ficha, essa ficha eu trouxe um documento inteiro que tem todas essas informações. Sendo que essas informações aqui são informações gerenciais e para um cozinheiro, por exemplo, ele vai precisar das informações em relação a número de porção, a foto, os ingredientes e quantidades totais. É o que ele vai precisar. E além do modo de preparo, tá? Aqui a gente tem mais informações referentes também, por exemplo, à parte sensorial. Então, quais os aspectos sensoriais que esse alimento vai ter? Ele é doce, é salgado, é pastoso, é crocante? Como que é isso, tá? Então, isso precisa ficar claro aqui na ficha também. E por último, é a parte da informação nutricional, tá? Onde a gente tem o espaço, o campo, para que a gente possa listar os ingredientes e colocar as quantidades dos valores nutricionais relativos a cada ingrediente. E no final ter o somatório disso e assim determinar a quantidade de calorias e quantidades totais de nutrientes naquela preparação. Bom, então na aula de hoje nós vimos especificamente o que é uma ficha técnica, para que ela serve e o que compõe essa ficha. Na próxima aula eu vou falar um pouquinho mais, vou começar a falar para vocês um pouco sobre já a parte de cálculo. Então, não percam o próximo vídeo. Um abraço para vocês, pessoal!